Oi, tudo bem com você? Que bom! Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de xadrez. Eu fico muito feliz que você tenha se inscrito na nossa aula. Você já tem um tabuleiro? Ah, ainda não? Tá bom, não tem problema. Então, hoje, na nossa primeira aula, vai ser uma aula bem simples, tá bom? Bem introdutória mesmo, tá? Mas para você entender o conceito de uma peça ou outra, então não tem problema a gente fazer no meu tabuleiro, tá bom? E aí depois, quando você já tiver o seu tabuleiro, aí eu te explico de novo e a gente começa a avançar nas nossas aulas, tá bom? Antes de mais nada, só me confirma, por favor, seu nome completo, por gentileza, para eu anotar aqui. Peraí que eu vou abrir aqui. Pode falar, por favor. Tá. Me fala também, por favor, o seu endereço. Tá. O número da casa. Tá, ok. O bairro. Tá. CEP. Confirma também pra mim, por gentileza, o telefone de contato. Eu sei que você colocou no cadastro, né, na hora de preencher a inscrição, mas eu sempre deixo anotadinho aqui comigo, caso eu precise te avisar se a gente vai ter aula ou não, tá? Qualquer eventualidade, eu sempre deixo anotado aqui na minha agenda e entro em contato com você, tá? Pode falar. 0 aqui. Bom, prontinho, vamos começar então. Antes de mais nada, você já conhece as peças? Você já tem familiaridade? Já ouviu falar? Já jogou alguma vez na vida? Ah, tá bom então. Então eu vou te mostrar o tabuleiro, ó. Esse daqui é um tabuleiro bem simples. Eu comprei na Shopee, nem paguei muito caro. Tá? Então já fica a dica pra você. Ó, esse aqui é muito bom, ele vem dama e gamão também. Mas dama eu acredito que seja mais fácil, né? Você já tenha jogado na vida. Xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo e ele é bem popular, mas tem até campeonato oficial e tudo mais. Esse tabuleiro aqui é um tabuleiro de madeira, mas tem várias versões, tem plástico, vidro, acrílico, várias versões. Esse daqui é um simples de madeira mesmo. Eu vou abrir aqui pra você ver. Vou tirar as peças aqui.
Esse meu, ele vira uma caixa. Então, a gente abre aqui. E esse daqui é o tabuleiro. Esse aqui até que é grandinho, ó. Mas tem os menorzinhos, tá? Bom, aqui, se você observar, ele tem uns números e umas letras, tá? Isso daqui é porque em um campeonato oficial, eles têm que marcar cada jogada. Então, vai marcar o número da casa, a letra, né? Na hora de fazer a jogada. Mas isso mais pra frente você vai entender. Tá bom? Então, é um tabuleiro comum, não tem segredo, tá? E aqui nele vem as peças. Nós temos as peças brancas e as peças pretas, ou nesse caso marrons, tá? Eu vou pegar aqui algumas peças para você identificar, tá? Então, primeiro eu vou te apresentar cada peça, tá? O nome de cada peça e a função dela, tá? Ou senão eu vou falar o nome e depois eu mostro no tabuleiro. Eu acho que fica mais fácil para você visualizar e entender o que eu tô falando, tá? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui uma torre. Ó, essas peças, elas são colocadas no tabuleiro e elas se repetem, tá? Então, algumas peças são duas de cada, tá? Na verdade, a maioria, você vai entender. A maioria são duas de cada, que aí fica uma em cada lado, tá? Mas no caso, nós temos os peões, que são mais, e o rei e a rainha, que eles são uma só, tá? Então, mais pra frente você vai entender. A maioria das peças são duas, tá? Com exceção dos peões, que são mais, o rei e a rainha, né? Um só. As demais peças têm duas, tá? Então, essa pequenininha aqui, ó, é a torre. Tá vendo a torre? A torre, tá? Depois nós temos o cavalo. Olha que legal, o cavalo, ele sempre vai parecer um cavalo mesmo, então não tem segredo, tá? Você sempre vai saber distinguir que esse é o cavalo. O cavalo também são duas peças, tá? Depois nós temos também o bispo. Olha que legal, o bispo. O bispo. Depois nós temos também, aí vem o rei e a rainha, tá bom? Ó, esse daqui é o rei. O rei, ele sempre vai vir
parecendo uma cruz em cima, tá? Geralmente ele vem parecendo uma cruz. Esse nem dá pra ver tanto, olha. Mas ele sempre vem parecendo que tá com uma cruz em cima. E essa é a rainha. A rainha, ela é um pouquinho menor, ó. Mas ela parece que tem uma coroa, tá? Então, o rei e a rainha, como eu falei, eles são um de cada. Certo? E agora, os peões. Os peões, eles são os menorzinhos, ó. Bem pequenininhos. Eles são vários. Ó, vou pegar aqui pra você ver. Ó, eles são vários, tá vendo? Porque eles são a linha de frente, tá? Isso aqui é como se fosse um reino mesmo, um exército, né? E eles são a linha de frente, ó. Eles compõem a linha de frente no tabuleiro, tá? Eles são considerados as peças menos importantes do jogo, se comparado, por exemplo, ao rei, certo? Que a intenção do jogo é você proteger o rei, né? A intenção é sempre proteger o rei. Então, o rei, ele é o mais importante. Mas se, por exemplo, você comparar com uma rainha, por exemplo, ou dama, tá? Rainha ou dama, ela é a peça mais forte do jogo. Então, o que acontece? Se você comparar, por exemplo, um peão com uma rainha, eles são considerados as peças mais fracas, mas eles têm a sua importância no tabuleiro, certo? Como na vida, não é mesmo? Todos nós temos a nossa importância, independente do cargo ou da posição que nós ocupamos, certo? Todos nós somos importantes de alguma forma, que é o caso dos peões, tá certo? Então, agora eu vou te mostrar no tabuleiro, mais ou menos, aonde eles ficam posicionados, tá? E quais são os movimentos de cada um, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com a torre. A torre, eu já tinha te mostrado, essa pequenininha aqui. A torre, ela fica aqui no cantinho, ó, tá? Eu vou fazer assim, eu não sei se vai dar pra você ver, tá? Mas a torre, ela fica aqui no cantinho, certo? Então, fica uma desse lado e a outra desse lado, tá? Da mesma forma, o adversário, tá? Considerando que vocês vão estar assim, ó, um de frente pro outro, um de frente pro outro, as peças de um vão estar aqui e do outro aqui, tá? Então, é bem alinhado. Então, vai ficar uma torre aqui, a outra aqui, e do seu oponente a mesma coisa. Uma aqui em cima e a outra aqui, beleza? A torre, a função da torre, né? O que ela faz? A torre, ela se movimenta, sempre vai andar em linha reta. Então, a torre, ou ela vai na vertical, ou ela vai andar na horizontal, tá? Lembrando, a torre sempre vai em linha reta, ou na horizontal, ou na vertical, tá? Lembrando que ela anda quantas casas ela quiser, tá? Não importa quantas casas ela quiser. Só que ela não passa por cima de peça. Então, por exemplo, se tiver um peão aqui na frente dela, ela não ultrapassa, tá? Ela não ultrapassa. Sempre respeitando os espaços, tá? Então, vamos lá. Essa é a torre. Depois, vem o cavalo. O cavalo, ele fica aqui do ladinho da torre, tá? Então, fica um cavalo aqui e o outro cavalo aqui. Se você reparar, as peças que tem duas sempre vão alternar. Então, uma sempre vai ficar na casa escura e a outra sempre vai ficar na casa clara. Então, vai ser uma torre na casa escura, a outra torre na casa clara. Um cavalo na casa clara, um cavalo na casa escura. E assim sucessivamente, tá? O cavalo, ele anda em L. Acho que isso você já deve ter ouvido falar, né? Em L.
Só que, tipo assim, L pode ser... Isso aqui é um L, isso aqui é um L, né? Mas, assim, ele sempre anda, tipo, duas pra frente e uma pro lado. Então, por exemplo, ele tá aqui, ele vai andar duas pra frente e uma pro lado. Se tem espaço do lado esquerdo, ele pode ir pro lado esquerdo. Se tem espaço no lado direito, ele pode ir pro lado direito, tá? Não tem problema. Então, ele vai andar, tá aqui, uma, duas, pro lado. Uma, duas, ou pro outro lado, tá? Só que o cavalo, ele também tem a opção contrária. Por exemplo, ele está aqui nessa casa, ele pode andar duas pro lado e uma pra frente, tá? Então, o cavalo, ele é uma peça, por exemplo, se ele tá aqui no meio do tabuleiro, ele é uma peça. Então, se comparado com as outras peças, o cavalo, ele tem uma amplitude muito maior. Então, por exemplo, você tá aqui no meio do tabuleiro, certo? O cavalo, ele pode andar duas pra frente, uma pro lado, tá? Então, ou para um lado ou para o outro. Então, uma, duas, ou para um lado ou para o outro. Como ele pode voltar também, uma, duas, ou para um lado ou para o outro, ok? Ou, como eu falei, ele pode ir para o lado. Então, duas pro lado, uma pra frente, ou uma, duas pro lado, uma pra frente, tá? O cavalo, diferente das outras peças, ele passa por cima das outras. Então, por exemplo, digamos que tem um peão na frente do cavalo aqui, certo? Imagina aí, porque eu não vou conseguir segurar. Tem um peão aqui, certo? E tem um cavalo aqui. O cavalo, diferente das outras peças, ele não precisa esperar o espaço. Se a casa que ele vai estiver livre ou estiver a peça do adversário, ele pode simplesmente passar, tá bom? Não tem problema, ele pula por cima das outras peças, tá? Ah, outra coisa, diferente da dama, a gente não come a peça pulando ela. A gente come a peça quando ela está na casa em que a gente vai. Então, por exemplo, como eu falei, digamos que o cavalo esteja aqui. O cavalo tá aqui, certo? E digamos que aqui, que é para onde ele vai, esteja a peça do adversário, tá? A peça tá aqui. O cavalo, ele vai sair daqui, ele vai fazer o percurso dele, uma, duas pro lado, e aqui ele vai ocupar o espaço da peça do adversário, aquela peça vai ser retirada do jogo. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso continuar? Então tá bom. Agora nós vamos falar do bispo. O bispo, ele é o contrário da torre. Lembra que eu falei da torre? Que a torre só anda ou pra frente ou pro lado? O bispo, ele é o contrário. Ele só anda nas casas laterais. Por exemplo, o bispo, ele vem aqui, ó, na Casa Branca, tá vendo? Ele só vai andar na diagonal, tá vendo? Só nas brancas. Sempre na diagonal. E vai ter o bispo que vai ficar aqui, ó, na casinha preta. Ele só vai andar na casinha preta, na diagonal. Então, ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá, ou pra cá, tá? A intenção é sempre fazer com que ele ande na diagonal. E vocês vão reparar, por exemplo, que o bispo, diferente das outras peças, se ele começa na Casa Branca, ele sempre vai terminar na Casa Branca. Por quê? Ele só vai na diagonal. Entendeu? Diferente da torre, por exemplo, a torre começa aqui, mas se eu quiser parar ela aqui, eu posso na Casa Branca. O cavalo também, as outras também. Mas o bispo não, ó. Como ele só vai na diagonal, ele sempre vai ficar na Casa Branca e o da Casa Escura sempre vai ficar na Casa Escura, tá bom? E sempre na diagonal, certo? Agora, nós vamos para a peça mais importante do xadrez, depois do rei, é claro, é a dama. A dama, ela é muito importante porque, gente, a dama, ela tem total liberdade
né? Ou a rainha, ela tem total liberdade no tabuleiro de xadrez. Então, o que que acontece? Ela vai para qualquer lado, para qualquer casa, quantas vezes ela quiser. Então, por exemplo, se ela estiver aqui e ela quiser passar para cá, ela pode. Se ela estiver aqui, quiser passar para cá, ela pode, tá? Lembrando sempre a regra de não passar por cima das outras peças, tá? A única peça que passa por cima das outras é o cavalo. Todas as outras só podem caminhar se tiver espaço livre. E aí, se tiver a peça do adversário na casa em que você vai parar, você tira aquela peça do adversário, tá? Como se tivesse comido, né? Como a gente chama. Então, você vai pegar e vai eliminar a peça do adversário. Mas a rainha, ela é muito importante, porque ela passeia todo o tabuleiro, digamos assim. Então, ela vai na diagonal, ela vai em linha reta, ela vai pra onde ela quiser. Mulher é fogo, né? Rainha é fogo. A gente vai pra onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, e tá tudo bem, tá tudo certo. E, como eu falei, a função principal do xadrez é você proteger o seu rei ou colocar em xeque o rei adversário, tá? O rei, ele é mais limitado, tá? Ele é um pouco mais limitado. Por quê? O rei, ele se movimenta para qualquer lado, tá? Lembrando que as peças no xadrez, elas podem voltar também, tá? Com exceção do peãozinho. O peãozinho não volta. Não tem ré. Mas as outras peças, elas podem voltar. Então, por exemplo, digamos que o rei esteja aqui e aí ele foi colocado em xeque. Ele pode voltar, não tem problema, as peças podem voltar, tá? Mas o rei é o que eu falei, ele é limitado. Então, ele pode vir para qualquer lado, tá? Então, ele tá aqui. Ele pode ir pra frente, ele pode ir pra cá, pro lado, pra trás. Ele pode ir pra qualquer lugar, só que uma casa só por vez, tá? Então, ele não pode, não faz igual a rainha, é uma casa só por vez, tá? E o que é xeque? Isso que eu falei que era xeque. O xeque é quando o rei, ele é colocado à prova. Então, por exemplo, o adversário, ele fez uma jogada em que o seu rei está em perigo. Ele está em xeque. Quer dizer que se você não mexer o seu rei, a próxima jogada ele vai matar o seu rei. Então, quando o adversário ele vira para você e fala xeque, você tem que imediatamente proteger o seu rei, ok? Você pode ou movimentar o seu rei, ou se você tiver uma outra peça que mate, né, que aniquile aquela peça que está colocando o seu rei em xeque, você pode aniquilar a peça do adversário, ok? Só que também nós temos o xeque-mate. O xeque-mate é o que finaliza o jogo. O adversário ele vai criar uma jogada, mais pra frente você vai entender, vai aprender. Ele vai criar uma jogada que não tem saída. O seu rei vai estar totalmente em perigo em qualquer casa, qualquer posição que ele tiver. Então, nós temos algumas jogadas padrões que tem os nomes, né? Mas nós temos também algumas aleatórias que colocam o rei em xeque-mate. Então, não importa se o rei for pra frente, pro lado, para trás, ele vai estar em xeque, é o xeque-mate, ok? Certo? E agora eu vou falar pra você dos peões. Os peões, eles ficam aqui na frente. Então, por exemplo, aqui nessa linha vão ocupar as primeiras peças que eu falei pra você, tá? A torre, o cavalo, o bispo, o rei, a rainha. E aqui volta o bispo, o cavalo e a outra torre, tá? E aqui na casa da frente vão ficar os peões. Lembra que eu falei dos peõezinhos? Os peões, o que acontece? Eles só se movem uma casa por vez, exceto na primeira jogada, tá? Então, eu vou explicar. Na primeira jogada, por exemplo, ele tá aqui, ó. Essa é a casa original dele. Na primeira jogada, ele pode sair até 2 casas na frente. A partir da primeira jogada, ele só vai andar uma casa pra frente. O peão, ele só anda pra frente. Ele não volta, ele não vai pro lado, ele só anda pra frente. Porém, o peão, na hora de aniquilar a peça do adversário, ele não aniquila na frente, ele aniquila na diagonal. Então, por exemplo, digamos que aqui, ó, aqui nessa casa, tá a peça do adversário e o seu peão tá aqui.
você vai fazer o quê? Você vai aniquilar assim, na diagonal e não na frente, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui tenha 2 peões adversários e aqui tem o seu peão. O seu peão não pode comer essa peça aqui. Ele come na diagonal, sempre essa daqui, tá? E ele não volta, tá? Mas tem uma coisa muito interessante que algumas pessoas, né, não sabem, é o seguinte: se você tem um peão e você consegue fazer com que o seu peão chegue aqui, ó, no topo da casa do adversário, o seu peão, tá? Se você fazer com que o seu peão chegue aqui, você pode trocá-lo por qualquer uma peça que foi aniquilada. Então, por exemplo, digamos que no meio do jogo você perdeu uma rainha, no meio do jogo você perdeu um cavalo, no meio do jogo você perdeu uma torre, enfim. E aí você chegou com o seu peãozinho aqui, ó. Você pode trocar por essa peça que você perdeu. Olha que legal, né? Tá vendo como ele tem a importância dele? Então, basicamente é isso, tá? A intenção do xadrez é você dar checkmate no rei adversário ou você consequentemente proteger o seu, tá? Então, basicamente a regra básica é essa e a funcionalidade é essa, tá? Mais pra frente, a gente vai fazer uma aula prática, tá bom? Quando você tiver o seu tabuleiro de xadrez, nós vamos jogar, nós vamos começar a fazer as partidas, tá? E basicamente é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar, pode perguntar, tá bom? E então fica combinado assim. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, tá bom? Beijo, tchau!